Amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Sou o pastor Fernando Rodrigues, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Planaltina, Goiás. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez para darmos seguimento ao nosso lindo projeto de leitura bíblica diária. Quero agradecer a confiança da nossa pastora presidente, pastora Loide Ramos. Dizer que é um prazer muito grande e uma satisfação poder trabalharmos juntos nesta gloriosa obra. Hoje nós estudaremos então o capítulo de número 11 da carta aos Hebreus. Este capítulo nós dividiremos ele em 3 áudios. Hebreus 11 fala da natureza da fé e exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. É muito importante que acompanhemos com atenção, juntos, o que nos diz a palavra de Deus a respeito da fé. O que a fé nos leva a ser e a fazer para Deus e diante de Deus. Primeiro, o versículo de número 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Primeiro precisamos entender o que é fundamento. Fundamento é a base principal ou alicerce de uma grande construção, de um grande projeto, de um arquiteto. Todo projeto de um arquiteto, amigos, irmãos, ele se desenvolve sobre a sua base, sobre o seu fundamento. E se nós olharmos para o fundamento de uma linda construção, antes da construção, simplesmente só o fundamento, só a base construída, nós não vamos conseguir enxergar a sua beleza final, não é verdade? Você não consegue, olhando a base ali, você não consegue enxergar as colunas, as paredes, a cobertura, os lustres, a cor, enfim, a beleza final da construção, olhando simplesmente para a base. Mas mesmo assim, você não acredita pela fé e não tem certeza de que ela será uma linda construção, uma construção magnífica, assim é a nossa fé em Deus. Nós temos a palavra de Deus como base do que será a nossa salvação eterna. Quando a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não vimos, então, ou seja, nós já começamos pela fé a enxergar a nossa cidade celestial, a nossa morada eterna, a nossa mansão celestial, a qual a base diz, que nós receberemos. Interessante, falarmos da fé. O versículo 2 diz: Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, observando biblicamente, a gente entende que os mundos foram criados do jeito que está em Gênesis capítulo de número 1. Se você observar o capítulo de número 1 de Gênesis, você vai enxergar o seguinte, você vai ver o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí começa no versículo 3 dizendo: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então nós vimos aqui que foi pela palavra de Deus que as coisas começaram a ser criadas, e pela palavra de Deus as coisas terminaram sendo criadas, Então, o versículo 4 diz: E viu Deus que era bom, que era boa a luz,
e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. Então, pela palavra de Deus, por esta base, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus e não daquilo que é aparente, como se alguém chegasse e dissesse: olha, você já foi um vermezinho, né, uma borboleta e foi evoluindo a chegar a ser esse ser. Isso não seria fé. Você veria, apalparia e pegaria. É aquilo que se vê, que se apalpa, que se pega, não é fé. Então, dando continuação aqui, meus amados, no versículo de número 4, diz que pela fé, você vê que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Olha o que a fé nos leva a fazer. Pelo que alcançou o testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Então a fé de Abel deu testemunho dos seus dons quando ele pega o melhor que ele tem, né? Aquilo que há de mais valioso, aquilo que há de mais precioso, o melhor da sua renda, o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, e oferece a Deus. Esse tipo de atitude, ele é movido por fé. Aquele que não tem fé, no caso do seu irmão Caim, ele simplesmente pega alguma coisa, sabendo que Deus existe, e entrega: tá aí, Deus, dá licença, eu tenho muito o que fazer, eu estou ocupado, eu não tenho tempo. Pega de qualquer maneira a sua adoração e coloca diante de Deus. Quando, na verdade, a fé nos leva a uma adoração perfeita, uma adoração sacrificial a Deus. Se você observar o versículo de número 6 do capítulo que estamos meditando, Hebreus 11, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha a diferença aqui. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, a diferença da fé de Abel e de Caim era essa. Caim acreditava que Deus existia, senão ele não tinha levado a sua adoração, mesmo que uma adoração sem valor, né? Agora, Abel não. Ele acreditava que Deus existia e que era galardoador, ou seja, recompensador, retribuidor, né? Galardoador daqueles que o buscam. Então a busca de Abel foi uma busca confiando pela fé na grandeza de Deus e na recompensa de Deus. Assim nós, os cristãos, os servos do Senhor, adoramos a Deus, acreditando na sua promessa ou nas suas promessas que nos dá a vida eterna. Amém? Então, o versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e temeu, e para a sua salvação e salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha porque Noé foi herdeiro da justiça aqui. Por causa da fé. Ele acreditou. Imagina que Deus chega para Noé e diz: olha, vai haver um dilúvio. Noé talvez foi a primeira vez que ouve esta palavra dilúvio, porque até então nunca havia acontecido um dilúvio sobre a terra. E nunca houve um dilúvio de tal maneira que pudesse cobrir toda a face da terra. Se você observar no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 6, diz que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, toda a sua face. Ou seja, o que Noé acreditava então que podia acontecer era um vapor muito grande até inundar.
Mas não. Acontece que ele ouve de Deus falar acerca de um dilúvio, uma chuva, coisa que não acontecia. Mas simplesmente pela fé, ele acreditou na palavra de Deus e assim construiu a arca que Deus havia dito para ele construir, e pela fé ele salvou a sua vida e a vida da sua família. Isso é ato de fé. Então, Hebreus ele fala da fé mostrando as suas consequências. A salvação da primeira família foi porque acreditaram na palavra de Deus, na base, né, no fundamento, que é a palavra de Deus. Abraão é um dos maiores exemplos, né, de fé. A Bíblia diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aí você observa um príncipe morando com os seus pais, tendo tudo o que necessita, todo cuidado. Aí ouve a voz de Deus dizendo: olha, Abraão, sai da tua casa, né, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não deu endereço, não deu nome, diz um lugar que eu te mostrarei. E Abraão, pela fé, ele abandona então a sua zona de conforto, né, a sua segurança, e parte vendo o invisível. Ou seja, pela fé, ele estava acreditando que ele seria pai de muitas nações, que seria, né, o grande abençoado por Deus pela fé. Abraão sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que ele não sabia para onde ia, saiu. E a palavra de Deus diz que este homem habitou na terra da promessa como em terra alheia. Ou seja, o versículo 9 mostra que ele estava com os pés na sua terra, onde ele seria o príncipe, ele seria o rei. Ele estava então como peregrino. Mas ele acreditava assim: um dia eu herdarei tudo isso aqui. O que fazia Abraão acreditar? A fé, né? A fé, a palavra de Deus e a promessa fazia isso. Ele diz que pela fé ele habitou na terra da promessa, como se fosse em terra alheia, né? Assim, como em terra alheia, ele morou em cabanas com Isaac, Jacó, herdeiros da mesma promessa. Então ele estava ali, mas ele contava para o seu filho, dizendo: olha, meu filho, tudo isso aqui será nosso, tudo isso aqui será entregue por Deus e será a nossa recompensa. Então Abraão acreditou que Deus era poderoso o suficiente para recompensá-lo, para retribuí-lo. E Abraão então sai do meio da sua parentela, do meio da sua família, larga todo o conforto da sua casa, o que nós chamamos hoje de zona de conforto, né? Às vezes é tão difícil para nós, para muitos de nós, abandonarmos algumas situações, algumas coisas que temos, para abraçarmos a obra do Senhor, para acreditarmos nas promessas do Senhor, para buscarmos as promessas do Senhor. Mas assim é a nossa fé, assim é a nossa salvação. O versículo de número 10 diz por que ele fez isso. Porque ele esperava a cidade que tem o quê? Fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Não é exatamente isso que esperamos? A cidade que tem fundamentos, o qual o artífice e construtor, o grande arquiteto é Deus? Então nós estamos vendo essa base e estamos crendo ou tendo uma visão espiritual, né? Porque o homem espiritual ele discerne tudo espiritualmente, todas as coisas. Então Abraão também teve esse discernimento espiritual, quando ele entendeu que deveria obedecer o chamado de Deus para a sua vida. Então versículo 10, né? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos.
o qual artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Olha que coisa interessante. Todos nós sabemos que Sara era estéril. Talvez logo quando ela casou ou jovem, ela tinha uma esperança de se engravidar e ser mãe, né, do filho aí da promessa, que é Isaac. Mas com o passar dos anos, os anos foram passando, talvez as coisas ficaram mais difíceis para ela acreditar, porque ela descobriu sua esterilidade. E aí, com 99 anos, essa mulher acreditar que ainda vai ter um filho, isso é fé. E a palavra do Senhor diz que ela recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Isso só é possível pela fé. Então, no dia em que Abraão sai da sua parentela, Sara também sai com ele. E todas as peregrinações de Abraão em terras, né, pela terra, Sara estava com ele. Então, ela vivenciou essa fé também. Por isso, hoje, né, ela foi retribuída, ela foi recompensada, mesmo estando fora da idade, ela sendo estéril. Para Deus não há impossível, né? Deus sara a sua madre, rejuvenesce Sara, e Sara tem o filho da promessa. Aí no versículo 12, para a gente encerrar essa primeira parte, diz assim: pelo que também deu e a esse já amortecido, de e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Esses são os filhos na fé de Sara e Abraão e, consequentemente, de Isaac. Olha que coisa mais linda, né? Então Deus faz assim. Deus age dessa forma. É segundo a fé. Se nós acreditarmos nas promessas gloriosas do Senhor, se nós acreditarmos naquilo que está escrito na palavra de Deus e seguirmos os seus mandamentos, seremos recompensados, retribuídos pelo Senhor na eternidade. Então nós falamos um pouquinho acerca da fé. Se o Senhor nos permitir, estaremos juntos no próximo áudio, dando seguimento ao capítulo 11 de Hebreus, na nossa leitura bíblica diária. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor.